E se eu te dissesse que os dinossauros já caminharam por uma terra que hoje está a mais de 1 quilômetro de profundidade? A Zelândia não é uma lenda de marinheiro. É o 8º continente que a ciência esqueceu de mapear por séculos. Não estamos falando de Atlântida, mas de um lugar real, mapeado e reconhecido pela ciência. Zelândia. O gigante invisível. Zelândia tem cerca de 4,9 milhões de quilômetros quadrados. Para se ter uma ideia da magnitude, é quase o tamanho da Austrália. É 2 vezes maior que a Índia. Cerca de 94% de seu território está debaixo d'água. As únicas partes que conseguiram manter a cabeça fora da superfície são a Nova Zelândia e a Nova Caledônia. Porque ele é um continente e não apenas o fundo do mar. Para ser considerado um continente, não basta estar acima da água. A Zelândia preenche todos os requisitos geológicos. Elevação. Ela se destaca significativamente acima da crosta oceânica ao redor. Geologia única. Enquanto o fundo do mar é feito de basalto, rocha vulcânica densa, a Zelândia é composta por rochas ígneas, metamórficas e sedimentares. Como granito e calcário, a receita clássica de um continente. Espessura. A crosta ali é muito mais espessa, entre 10 km e 30 km, do que a crosta oceânica comum, 7 km. A grande separação. Há cerca de 80 milhões de anos, a Zelândia fazia parte do supercontinente Gondwana, que incluía a Antártida e a Austrália. Ela começou a se esticar e a se afinar como uma massa de pizza até se desprender. Nesse processo de esticamento, a crosta ficou tão fina que acabou afundando quase que inteiramente conforme o nível do mar subia e as placas tectônicas se moviam. Não afundou por um desastre natural repentino. O que aconteceu foi um processo de estiramento crustal. Imagine que a Zelândia era uma barra de chiclete ligada à Austrália e à Antártida. Quando as placas tectônicas começaram a se separar, a Zelândia foi esticada, até ficar tão fina que perdeu a flutuabilidade e submergiu. O detalhe técnico: a crosta continental comum tem cerca de 40 km de espessura. A da Zelândia foi esticada até chegar a apenas 10 a 25 km em algumas partes. O reconhecimento recente, embora os cientistas suspeitassem de sua existência desde 1919, a Zelândia só foi oficialmente declarada o 8º continente do mundo em 2017. Cápsula do tempo. Expedições de perfuração em 2017 recuperaram fósseis de pólen e restos de organismos que provam que a Zelândia já foi coberta por florestas tropicais e abrigou animais terrestres antes de submergir totalmente. Foram encontrados vestígios de microfósseis que indicam que o continente serviu como uma ponte terrestre para animais migrarem entre a Austrália e a Antártida. Riqueza oculta. Estima-se que o continente esconda vastas reservas de combustíveis fósseis e minerais, o que gera disputas territoriais silenciosas sobre quem tem o direito de explorar esse solo submerso. O mistério do 8º passageiro. Diferente dos outros continentes que são maciços e altos, a Zelândia é o continente mais jovem, mais fino e mais submerso do planeta. É literalmente um mundo perdido que estamos apenas começando a mapear com precisão. O ponto de Nemo e o isolamento. A Zelândia é tão isolada que ajudou a criar algumas das espécies mais estranhas do planeta. A fauna da Nova Zelândia, a parte visível do continente, não tinha mamíferos terrestres exceto morcegos até a chegada dos humanos. Isso permitiu que aves como o kiwi e o extinto moa, que chegava a 3 metros de altura, evoluíssem sem medo de predadores. A montanha mais alta, que ninguém vê. Se medirmos a partir da base no fundo do oceano, algumas montanhas submarinas da Zelândia são comparáveis aos picos dos Andes, mas seus cumes param centenas de metros antes de tocar a superfície. Um continente de direitos políticos. A descoberta oficial da Zelândia não foi apenas científica, foi geopolítica. Pelas leis da ONU, um país pode reivindicar recursos minerais e de petróleo se provar que a área faz parte de sua plataforma continental. Com o reconhecimento da Zelândia, a Nova Zelândia e a Nova Caledônia ganharam direitos sobre um território submerso riquíssimo, cheio de gás natural e metais raros. Por que apenas 6% ficaram acima da água? A resposta está na atividade vulcânica. A Nova Zelândia só é visível hoje porque está em cima do Anel de Fogo do Pacífico. A colisão de placas tectônicas é tão forte nessa região que empurrou partes da crosta de volta para cima, criando os Alpes do Sul e as ilhas que conhecemos. Sem esse choque de placas, a Zelândia seria 100% invisível. Espero que tenham gostado e nos dê dicas de mais assuntos para o nosso canal.